o nosso querido diretor, né, Carlos Eduardo do DEMAI. A gente está aqui na 5ª reunião. Por que ter essa reunião em dia de chuva, em dia de frio, num lugar que nos relembra muito o que era isso aqui há um ano atrás, né? O desastre que sofremos, ao mesmo tempo a solidariedade que tomou conta desse espaço. Estamos aqui para mais uma reunião juntamente com a comunidade e dizer que o assunto ele é polêmico, sim, temos contras, temos a favor. Então vou passar direto para o Carlos do DEMAI para que nós possamos explicar os motivos pelo qual o andamento deste processo e que tenhamos uma reunião profícua, com discussão, um debate sério, mas dentro da cordialidade. Não é, Eduardo? Ô, Carlos. Então nós passamos para o diretor que vai explicar, e aí pedimos uma atenção para o que vai ser exposto, porque aqui vocês podem tirar as dúvidas do processo, do projeto que ora está em andamento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da mesa, o vereador Marcos Felipe. Aqui em cumprimento, estendo também o cumprimento aos demais vereadores, Eric e Rafael Fleck. Cumprimento os integrantes do SIMPA, todos os presentes. Essa noite é importante, a gente está apresentando um projeto de concessão, na verdade, um projeto de lei ainda que está indo para a Câmara, que a lei federal dispensaria essa remessa de projeto de lei à Câmara, de uma autorização, mas que por uma opção do prefeito municipal, a necessidade de dialogar com a comunidade, dialogar com os representantes eleitos, né, no parlamento, com a comunidade, justamente da importância que esse projeto tem para o município de Porto Alegre, se resolveu por bem, então, encaminhar um projeto à Câmara para ampliar essa discussão, sem, obviamente, retirar todo o projeto, toda a tramitação que ocorrerá futuramente, né? Toda a discussão que o projeto, quando ele for concebido de fato, ele vai trazer para nós construirmos e identificarmos, então, todas as necessidades da população. Mas é importante trazer, nesse aspecto, né, primeiro, os motivadores desse projeto de lei, por que o município pretende, então, fazer uma concessão parcial dos serviços. Nós temos uma realidade, aqui tem fotos, inclusive, da região, né, em que a gente necessita, de fato, conferir à população muito mais dignidade, um saneamento conferido a todos, e a gente não está falando aqui, basicamente, de uma concessão de serviços, em uma eventual transferência de um serviço que seria de titularidade do poder público para um terceiro, mas sim buscar eficiência na prestação dos serviços. O que nós temos, né? O serviço de saneamento, o objetivo central da administração é que o saneamento seja conferido a todos. Todos sabemos que o marco legal do saneamento, ele traz uma realidade para a administração, não só para o município de Porto Alegre, mas para o Brasil inteiro, né? Uma necessidade, então, de metas de cumprimento, né? Então, nós temos aspectos, primeiro, central, né? 3 eixos centrais de discussão desse projeto. O primeiro deles é uma dignidade, que é o que se pretende, né? Dar um respeito aos direitos humanos, conferir dignidade à população. A legalidade, que é atender justamente às metas do marco legal do saneamento. E, por último, né, a democracia é uma cidade para todos os cidadãos, e nesse processo democrático, justamente a gente está aqui ampliando o debate sobre um projeto tão importante para a cidade. E por que então se adotou um modelo de concessão parcial do serviço de saneamento do município? Isso partiu primeiro de um contexto legal, como já se disse, o marco legal do saneamento trouxe desafios enormes para as administrações municipais e estaduais, justamente no atendimento de metas de ampliação de acesso à água e esgotamento sanitário. Essas metas, obviamente que a administração ela possui uma série de entraves para o alcance, uma necessidade de investimentos vultosos,
em que seria muito difícil, usando a burocracia da administração pública, alcançá-los em um prazo tão exíguo que é de 2033. Né? Contexto que se insere, então, o DEMAI, né? O projeto em si. A gente tem um marco legal de saneamento que trouxe metas para 2033 de 99% da população atendida com água potável e 90% da população atendida com tratamento de esgoto sanitário. Obviamente que o DEMAI, além dessas duas metas qualitativas de ampliação do projeto, a gente tem também umas metas de quantidade em si, e umas metas fixadas pela ANA e normas regulamentadoras da ANA, que trazem, então, a redução de perdas. Nós todos sabemos que existe na prestação de serviço uma enorme perda da água, né, de água tratada. Nós temos metas quantitativas de intermitência. Isso se relaciona com a quantidade de horas que o serviço ele para ou deixa de ser prestado e é restabelecido. E nós temos metas de melhoria nos processos de tratamento. Se a administração municipal não cumprir com essas metas, há impactos significativos. Vou passar para cá que eu acho que não atrapalha. Há impactos significativos, inclusive, no repasse de recursos federais para a administração, e por isso, obviamente, que tem que ser dado todo um tratamento adequado para a matéria. Qual é o cenário que nós nos encontramos atualmente, né? Embora a meta de ampliação do abastecimento de água esteja praticamente atendida, 99%, como se disse, há inúmeras outras metas quantitativas em que o DEMAI ainda precisa se qualificar. E nesse aspecto, a intermitência ela ganha um grande relevo, né? A perda, então, a quantidade de perdas de água também é importante que o DEMAI concentre essas atividades. E no tratamento do esgoto, nós temos, então, 52,84% de atendimento, então, bastante distante ainda da meta estabelecida no marco legal do saneamento. O que nós temos previstos, então? No Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente já tinha lá em 2015, né, trazendo para valor presente, cerca de 10 bilhões seriam necessários para investimento, para que a gente atendesse, então, o marco legal. Desses 10 bilhões, trazendo para valor presente, cerca de 3 bilhões seria somente em esgotamento sanitário, que é o principal foco aqui do projeto, né? E qual é o cenário de Porto Alegre? De 2015 até 2023, o DEMAI vem investindo cerca de 100 milhões anuais no somatório, né, tanto do sistema de água, do esgoto, da drenagem. Então, todos esses têm cerca de 100 milhões. A gente está distante, muito distante do volume necessário de recursos que deveriam ser empregados para que a gente atingisse um marco legal. Nesse cenário, se a gente pegasse só o esgotamento sanitário, levaríamos cerca de 30 anos, se concentrássemos todos os recursos, todos os investimentos do DEMAI no esgotamento sanitário, cerca de 30 anos seriam necessários para que a gente atingisse, e obviamente a gente já teria ultrapassado muito o marco legal, o prazo fixado de 2033, e teríamos consequências, inclusive em financiamentos para o município nesse aspecto, né? Melhor? Tá. Qual é a importância, então? Por que se fala em concessão de serviços? O que isso representa na prática, né? Nós sabemos que o DEMAI hoje já pratica, já tem vários contratos com terceiros, grande parte do serviço do DEMAI já é prestado por terceiro. Então, qual seria o diferencial que um projeto de concessão poderia trazer nesse aspecto? O primeiro aspecto central, né, é a eficiência do serviço. Quando a gente contrata um terceiro pela administração, obviamente ele vai ser contratado para prestar aquele serviço, executou a obra ou prestou o serviço, ele vai embora e acabou a relação. E todo o encargo em si de manutenção continua com o poder público. Isso muda muito de cenário na medida em que um investidor ele tem que realizar
uma intervenção, tem que realizar uma obra e ele se encarrega pela manutenção daquele ativo por cerca de 30 anos, 35 anos. Então, obviamente que a relação do prestador de serviço vai ser muito diferente e vai buscar muito mais eficiência na prestação de serviço, e isso vai trazer um benefício para a sociedade, uma melhoria na prestação de serviço, como reflexo. A concessão de serviço não é nenhuma novidade, né? Nós já temos no país diversos projetos de concessão de serviço de saneamento, e, inclusive, não há nenhum partido, não há ligação com partidos políticos. Pelo contrário, se vê projetos como de Alagoas, em que nós temos lá o MDB conduzindo isso, com blocos de concessão de esgotamento sanitário e distribuição de água, similar ao que se pretende com esse projeto, concessão total no bloco C, temos SEDAI no Rio de Janeiro, do PL, temos CAGES no Ceará, então, com o PT administrando, em que se fez uma concessão de esgotamento sanitário. Temos CAESA no Amapá, então, com o PDT. Temos diversos outros projetos mais recentes, inclusive Roraima, Piauí, quer dizer, Rondônia, Piauí, Pernambuco e Espírito Santo. 1 minuto. Certo. Eu vou buscar direto aqui, só trazendo alguns exemplos de concessão e de PPPs que deram certo, só para trazer para o cenário, deixar isso mais factível, né? A PPP de iluminação pública de Porto Alegre foi uma concessão, trouxe benefícios enormes para a população, investimentos que nunca eram realizados e foram realizados e trouxeram mais iluminação para Porto Alegre. Os abrigos de ônibus, em que não houve investimento público, simplesmente autorização de exploração publicitária. E o que se pretende aqui, vou trazer direto para o projeto, quais são as premissas principais do projeto, né? A lei federal, ela dispensa a autorização legislativa para concessão de serviços, mas, como já foi falado, o prefeito gostaria, então, de ampliar a discussão disso sem eliminar as etapas subsequentes, que são da própria estruturação do projeto, que vão envolver consulta pública, audiência e encaminhamento ao Tribunal de Contas, órgãos de controle. Então, a gente vai ter uma ampla etapa de discussão e de aprimoramento do projeto propriamente dito. Neste momento, o que se pretende é, basicamente, uma autorização para fazer essa concessão, ampliando o debate sobre o saneamento e deixando bem claro no parágrafo único do artigo 1º que nós não faremos a concessão da captação, do tratamento da água bruta de água do município, né, que estejam em operação no DEMAI. Para encaminhar. E aí, então, um aspecto importante desse projeto é a manutenção de todos os servidores, embora isso não fosse necessário, está previsto em lei, se houve questão de deixar claro, e principalmente, aí sim, o impacto direto na população, que os recursos arrecadados com essa concessão, eles serão revertidos tanto nos investimentos, nas melhorias, na manutenção do sistema de saneamento, como na modicidade tarifária e na proteção contra cheias, que também ganhou um relevo significativo nos últimos anos. Depois eu complemento aspectos relevantes a respeito da diferença entre privatização e concessão. Obrigado, Carlos. De imediato, eu passo a palavra ao Simpa. Quem vai fazer uso da palavra é a Sandra, coordenadora do CORES. Tudo certo. Tá sem som ali, ó. Alô? Só vou aguardar, então. Esse. Boa noite a todos e todas, né? Em especial a mesa, né, que está proporcionando essa audiência pública. Mas hoje eu quero saudar que foi a audiência até agora em que veio mais a comunidade, né? E justamente a gente está aqui por isso, para explicar as nossas razões pelas quais a gente é contra esse projeto. Eu sou engenheira do DEMAI,
trabalho há 27 anos com saneamento, né? Na última audiência nos questionaram a nossa... né? Se a gente era apropriado para falar disso, eu acho que nós somos apropriados. Tá? Nós representamos os servidores do DEMAI, né? Que são agora apenas 1000 servidores, só para vocês saberem. Eu vi uma discussão aqui da comunidade, e a gente gostaria de vir aqui dizer que está tudo certo no DEMAI, mas a gente não consegue. Porque eu vou explicar agora por que a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, vocês ouviram o projeto é esse deles. Na verdade, ele é um grande cheque em branco. Tá? Não se trata de uma decisão técnica. Se tivesse uma decisão técnica, quem ia apresentar não são os diretores que estão há 6 meses só no DEMAI, seria o corpo técnico do DEMAI, que não está vindo apresentar, né, as razões de fato isso. Então, é uma razão política, né, que, na verdade, eles falam que é concessão, só que a concessão é um contrato privado, então ele é, sim, uma privatização. E vocês têm que pensar uma coisa muito séria. Vocês conseguem escolher quem é a concessionária de energia de vocês? Não conseguem, só tem a Equatorial. Né? E nós vamos falar sobre isso. Quando tiver privatizado, vocês não vão escolher quem vai ter. Vocês não vão escolher entre Coca e Pepsi, ou entre a água do DEMAI e da privada. Só vai ter a água da privada. Tá? E se der errado, só vai ter essa solução para vocês. O DEMAI, então, já atende 100% da população com água. Não sei de onde é que eles tiraram os 98%, porque desde o início dos anos 2000, já é 100%. A gente só não coloca a rede de água onde a gente é proibido pela justiça, tá? Aí nós vamos com o caminhão-pipa, tá? Tem problemas de abastecimento? Tem sim, tem intermitência. O pessoal que mora aqui no Morro Santana, são os últimos que recebem água quando falta água no sistema São João. Eu trabalhei 12 anos na Distrital Norte, então eu conheço bem essa região aqui. E a realidade é que demonstra que as experiências no mundo, no Rio Grande do Sul e no Brasil, deram errado. Uruguaiana já faz quase 20 anos e a Câmara de Vereadores já tentou várias vezes cancelar o contrato, e ele é um contrato que não se cancela, porque a multa é muito grande. O Porto Alegre, se der errado, não vai ter dinheiro para retornar o dinheiro para a concessionária. No Brasil, nós temos a experiência de Manaus. Manaus, há 20 anos, é privatizada, e sabe quanto por cento é o tratamento de esgoto? Apenas 20%. E é a mesma empresa que quer comprar o DEMAI, a EGEA. E em Londres, ao invés de melhorar a qualidade dos rios, depois que foi os primeiros lugares que foram privatizados no mundo, só piorou. Tá? Inclusive, estão pedindo dinheiro do governo para poder fazer, né, para melhorar o saneamento lá, e está voltando a ser estatal. E vocês têm um exemplo que eu não preciso falar. Quando o Melo deu um problema num temporal, ele não conseguia falar com o presidente da Equatorial, porque o que acontece? Quando falta luz, energia, falta água, gente. Porque vocês têm que subir a água, tem que subir no morro aqui, né? E se falta luz, falta também água. E ele não conseguia falar com o presidente da Equatorial. Tá? Então, isso é uma realidade que acontece e sinto muito. Né? Pode acontecer com a concessionária que tem. Vocês já têm um exemplo disso. E a Equatorial é um desses. E se fosse tão bom assim, por que a CE não ficou com, né, não mudou o nome e botou Equatorial? Para enganar as pessoas. Eles ficam com o nome CE Equatorial, e a Corsã a mesma coisa. Quando tu olha lá, quando tu entra numa concessionária da Corsã, está escrito Corsã, bem como era antigamente, e a EGEA é bem pequenininho, porque se der errado, é a Corsã. E poucas pessoas perceberam que a Corsã foi totalmente privatizada. Então, elas são privadas. A mesma coisa é assim, eles falaram em contratos. O DEMAI tem um monte de contratos. E quando o contrato dá errado, e eu vou dar exemplo de um contrato que deu errado agora, que terminou um e não conseguiram refazer outro, contrato de conserto de água. Né? Nós estamos com 1.500 protocolos atrasados de conserto de água. Sinto muito, vai faltar água para vocês, porque não vai ter equipe para consertar. Porque eles não conseguiram refazer um contrato. E tem um concurso aberto, que pode chamar 150 pessoas, mas eles não querem chamar. Não querem chamar por quê? Porque eles querem fazer a concessão. Tá? E isso aqui, então, imagine se der problema, vai ser um contrato só, que vai cuidar de toda a distribuição de água e toda a parte do esgoto. Se der errado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir para quem consertar isso aí?
tá? Então, pensem bem nessa situação. A mesma coisa assim, a realidade que se evidencia, falta água na sua casa e não tem esgoto, porque tem um problema de gestão no DEMAI. Um problema que se arrasta há 10 anos já. Nós não estamos conseguindo fazer os investimentos que a gente, técnico do DEMAI, que os engenheiros do DEMAI querem. Na enchente, a gente avisou, em setembro de 2023, se não consertarem isso, isso e aquilo, vai dar tal e tal problema, e deu todos os problemas que os nossos colegas apontaram, todos, tá? Então, assim, ó, até 2015, eu quero mostrar para vocês, porque agora eles apresentam esse aqui, eles não apresentam, isso aqui era todo investimento de esgoto, dava mais de 150 milhões por ano só em esgoto, tá? E agora não é feito mais, porque não tem interesse, porque a primeira coisa que eles queriam privatizar era o esgoto. Só que esgoto não dá lucro. E aí tem que botar água junto, porque a água dá lucro. Então, se fosse um negócio ruim, eu não ia ter ninguém interessado, mas ele é um grande negócio, tá? É 35 bilhões nos 35 anos, porque o DEMAI arrecada 1 bilhão por ano, tá? É um baita negócio. E assim, ó, por que em 2023, ao invés do prefeito arrumar as coisas que tinha errado, ele andava fazendo... Essa apresentação aqui tem um slide aqui meu que mostra. Isso aqui é ele apresentando a concessão em 2023. Por isso que ele não chamou do concurso, tá? E o que aconteceu? 2024 veio a enchente, vocês viram? Desmonte sem precedente dos serviços da cidade. Vocês viveram isso aqui, eu vivi, todo mundo viveu ano passado. E talvez viva de novo, infelizmente, tá? A realidade é isso, o DEMAI sendo alvo de CPI. Quando é que vocês viram o DEMAI sendo alvo de CPI? É a primeira vez. Por quê? Porque teve um diretor que está acusado de ter recebido propina. Tem um diretor nosso, que era até o diretor da enchente, eu vou chamar ele de diretor da enchente, que saiu do DEMAI num dia, do outro dia estava na EGEA, a empresa que quer comprar o DEMAI, né? E tem um nosso ex-diretor de licitações, esse que não deu certo o contrato, foi encontrado na casa dele 146 mil reais. Alguém de vocês tem 146 mil reais na sua casa em dinheiro? Nem no banco, né, gente? Vamos combinar, né? E isso, aí quando dizem o DEMAI não tem capacidade de investir, o PISA, Programa Integrado Socioambiental, foi o programa que levantou a capacidade de esgoto de Porto Alegre, de tratamento, para 80%. Na época, em 2014, custou 600 milhões. Atualizando agora, um programa do DEMAI, se eu atualizasse agora, foi 1,5 bilhões. E o DEMAI conseguiu fazer esse programa, gente. Tá? Então, quando diz que não tem, não é isso aí, não é essa a verdade. E assim, quando eles falam em 10 bilhões, também é questionável. Eu vou mostrar para vocês por que é questionável. Porque, na verdade, eu já falei, a água já está universalizada. Tá? Nós temos o Plano Municipal de Saneamento Básico que diz, lá em 2015 ele dizia, precisa investir isso em tal coisa. Na água, a gente já investiu 66%. Então, quando eles falam em 1 bilhão para a água, não é. Nós já temos contratados 240 milhões para a Ponta do Arado. Para vocês aqui, Sistema São João, 84 milhões em andamento, todas as obras, tá? Vocês devem ter visto já, tá? Agora está no sistema do Sarandi ali. 40 milhões na nova captação do Menino Deus, que até tem um pedaço aqui que pega vocês também. E 20 milhões a gente investe anualmente em substituição de rede, melhorias de rede, tá? E nós temos, então, já contratados quase 484 milhões na água. Então, não é 1 bilhão, tá? A mesma coisa no esgoto. No esgoto, sim, eu concordo com vocês, está mal. A gente coleta 91%, a gente tem rede para 73% com separador, a gente tem capacidade, mas falta rede, tá? Falta rede para interligar a casa das pessoas, que ainda não tem, tá? Falta estação de bombeamento e falta ainda ampliar algumas unidades, principalmente aqui na Zona Norte, tá? Mas já tem contratado, que pega exatamente para vocês aqui, Zona Norte, o Parque Humaitá, e tem mais 8 milhões para reforma de Sarandi, que foi atingida pela enchente, tá? Então, também tem, mas realmente, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, só que há 10 anos nos freiam os investimentos. Então, olha só, pessoal,
Só nessa, essa aqui é a serraria, é uma ET que fica lá na Zona Sul. Só essa ET remove mais de 7 mil toneladas por ano de carga orgânica. É um volume, é a maior estação de tratamento que tem, né, aqui na região sul, e faz todo esse trabalho aqui para vocês. E drenagem e proteção contra cheias, sim, é 4 a 5 bilhões, é isso aí mesmo, e depois da enchente, né, teve mais investimentos para ser feito. Mas já tem contratado 2 bilhões para a bacia do Rio Gravataí, diretamente vocês são afetados. Mais 500 milhões do Fundo de Reconstrução do Rio Grande, que é para as casas de bomba, né, estão faladas, todo mundo agora sabe o que é uma casa de bombas, né? Acho que se a enchente serviu para isso, e quando ela não funciona, você sabe o que acontece. E tem 500 milhões, tá? Para a bacia do Arroio Feijó e Santo Agostinho, que pega vocês também aqui, tá? Então, nós já temos 3 bilhões disponibilizados de recursos que nós temos que usar, tá? E nós temos que fiscalizar que se use isso, porque é para vocês, tá? E é isso que nós, técnicos do DEMAI, vamos fazer, tá? Mas falta gente, tá? Falta gente para fazer isso, tá? E tem vários projetos que estão em licitação, vários já estão em execução, como o DIC, que vocês devem ter visto lá, tá? E o que vai ser essa reforma? Né? Vai ser aumentar os DICs, aumentar a altura onde fica o painel de controle, para não, quando alagar, não atingir eles. As bombas vão ser submersas, então se elas molharem não tem problema, elas são para isso, tá? E mais as comportas e outras coisas que precisam ser arrumadas. Um minuto. Já vou terminar. Então, quando diz que não vai ter aumento de tarifa, vai sim, porque em todos os lugares teve. O DEMAI, por ser uma autarquia, ele não paga imposto. 35% de imposto o DEMAI não paga. Como é que essa concessionária vai dar conta disso? Ela vai tirar de onde esses 35%? Contratando menos gente, contratando gente a preço mais barato, terceirizando tudo, tá? Então, não tem aumento de qualidade ali, tá? Não tem, gente, não tem como fazer isso, tá? E o patrimônio do DEMAI não é de um governo, o patrimônio é nosso, é da cidade. Se a gente conceder por 35 anos, não vai sobrar nada, gente. E vai ter que conceder de novo, é isso. Se der errado, vai continuar dando errado. Nenhum de nós vai estar aqui, tá? Para saber se deu certo ou errado, ou para fazer alguma coisa, nós vamos estar velho. Tem poucas pessoas que vão estar em idade para lembrar do que está acontecendo aqui agora, tá? E vocês vão cobrar de quem? Tá? E, na realidade, é que muitas pessoas aqui, né, e principalmente em vários lugares de Porto Alegre, teve como seu primeiro comprovante de endereço uma conta do DEMAI. Conseguiu fazer um crediário, porque o DEMAI foi lá primeiro, botou a rede de água, né, e lhe deu um comprovante de endereço pela continha da tarifa social, né, que é uma coisa muito importante que o DEMAI faz. Para encaminhar. E esse é o último, então, nós temos, né, um Pressione, vocês podem escanear o QR Code, e cada Pressione manda um e-mail para os vereadores, para eles votarem contra esse projeto. Então, eu conto com vocês, fico muito feliz de ter essa oportunidade de entrar em contato com a comunidade e dizer, olha, a gente só não faz mais por vocês, porque a gente não pode. Então, obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Sandra. Nós temos aqui as 10 pessoas inscritas. Lembrando que é 5 minutos para cada pessoa. Quando falta 1 minuto, eu vou avisar. E os vereadores aqui que querem se inscrever, só me façam o sinal aqui, que eu já vou colocando, a gente vai alternando. Então, a primeira pessoa a falar é a senhora Carmen Luiza Rocha. Peço que a senhora fale de frente para a câmera e fale o seu nome para que a TV Câmara consiga gravar. Uhum. Me avisa quando puder começar. Bom, meu nome é Carmen Luiza. Eu vim aqui para defender os meus interesses, porque eu não passei procuração para político vender os meus bens. A CE é a procuração que o político recebe na hora da urna é para gerir e de preferência com eficiência e eficácia. E eu não vim aqui para ver o meu bem ser vendido, porque
o DEMAI foi comprado com dinheiro do imposto meu, teu, da minha avó, do meu avô, de todo mundo. Então, agora, porque o senhor Melo, aliás, está fazendo falta aqui. Onde é que está o Melo? Cadê? Ele não veio não foi nem entregar o projeto. Que isso? Tu pega, vende a CE, porque ele como deputado votou para vender a CE Equatorial. Aí ele fez uma boa campanha, não sei quem pagou, fez uma boa campanha segunda vez, e agora ele está dizendo que não é competente para administrar uma empresa que todos os números mostram que ela é eficiente, que ela dá lucro, que ela aplica dinheiro, que ela empresta dinheiro. Quer vender por quê, então? Aqui, ó, eu trouxe uma lista, porque eu, aliás, sinto falta dos vereadores aqui também, acabei de falar, tinha que estar todos aqui, são 30 e quantos? Por que não estão aqui? 35, quantos estão aqui para ouvir? Porque não adianta ficar olhando na câmera depois, tem que sentir as pessoas insatisfeitas com a administração capenga do seu Melo, que botou a cidade embaixo de água, mesmo com os avisos do DEMAI. Ele está se fazendo de louco e ele não aparece. Por que ele não aparece? Porque ele vai privatizar o DEMAI e depois ele quer se candidatar a outra coisa, para privatizar o quê? A empresa pública, eu sempre ouvia assim, ó, a empresa pública não dá lucro. Só um pouquinho, cara pálida, ela tem que dar lucro para quem? Para mim, que sou usuária, e não para o seu Melo. Ela não tem que dar lucro para a empresa que vai comprar, porque se o meu dinheiro subir a tarifa, eu estou pagando lucro. É como se diz da Petrobras, a Petrobras tem que dar lucro. Sim, para nós pagar a gasolina mais barata, não para a gente pegar e dar lucro para os acionistas, que geralmente são de outros países. E é isso que está acontecendo com a água, porque quando tu privatizar, a empresa que comprou vai ter lucro, e eu vou ter prejuízo. Agora, eu sou uma usuária, eu não tenho instituição, eu não sou política, eu não sou nada, eu só pago a conta de água de uma empresa que eu comprei. Como é que funciona? Todos os números dizem que não há necessidade de fazer. Aí as pessoas que deem um Google, porque assim, ó, é uma coisa séria. A gente privatizar é muito sério. Olha aqui, ó, eu trouxe para os vereadores, porque eu acho que eles não deram Google. Aliás, o Melo viaja para o exterior e não pega experiência. Está aqui, ó, 312 cidades na Europa foram reestatizadas. Por quê? Olha aqui, ó, má gestão. A cidade, aqui, ó, trouxe, está aqui, ó. Gente, é só dar o Google. Por que é reestatizado? Porque a empresa quer lucro, dane-se. Assim, ó, vou dizer uma coisa. A EGR concorrer na Shopee, ela não quer, né? Aonde tem 500 fornecedores lá. Não, ela quer o quê? Só ela, porque a empresa que pegar aqui vai ser única. E que tu te reclame para o Papa, para o Bispo depois. Porque hoje, tu não tem nenhum direito de reclamar. Pois a Equatorial não atende nem o Melo. Vai atender os pé rapados das vilas? Ah, me poupe, né? Me poupe, nós somos um bando de pé rapado. Nós somos uns pé rapado que não vão ser atendidos por essas empresas que privatizam. Não aceitaram. Porque eu sou da vila. Eu sou da vila e ouço isso sempre. Pessoal, é como tu é tratada. Vou parar o tempo aqui, ó. É como tu é tratada. Nós somos tratados como pé rapados. Carmen, eu parei o tempo aqui, tá? Eu vou pedir o seguinte, gente. Aqui a gente não tem um espaço adequado para a pessoa falar. Então, assim, ó, eu vou pedir que todas as manifestações diretamente a quem está falando sejam depois da fala, tá? Isso para todo mundo, prós e contra, para que a gente tenha uma urbanização necessária e um bom andamento dos trabalhos, tá? Eu vou retomar o teu tempo, tem mais 20 segundos. Tá, ok. Então, assim, ó, pelo menos que seja feita uma consulta popular
um plebiscito que pergunte, porque assim, ó, essas audiências não estão sendo vinculadas na mídia. Claro, a RBS não tem interesse que tu saiba, que todo mundo saiba que está havendo um plebiscito. Por quê? Mais gente dando contra? Não, vamos fazer assim, ó, vamos nas vilas, pegamos as instituições, trouxemos essas pessoas. Vai ter outras audiências. Passo a palavra à senhora Ana Maria Macedo. Malman, a senhora fala o seu nome olhando para a câmera, para a TV Câmara registrar ali, por favor. Boa noite, meu nome é Ana Maria Macedo Malman e eu sou moradora da região há 45 anos. Eu tenho perguntas, tá? Estão falando muito em privatização e na realidade é concessão, tá? Então, assim, existe diferença? Eu gostaria que depois me respondesse. Bom, se é concessão, se tiver qualquer problema nesse meio caminho, o que nós podemos fazer? O que pode ser feito? O que eu trago aqui, pessoal, 45 anos, nós sempre tivemos água, mas o nosso esgoto, ele é misto. Eu quero um Guaíba que a gente possa tomar um banho. Eu quero um Guaíba limpo e para isso nós precisamos ter esgoto cloacal e fluvial. Nós pagamos esgoto e não é pouco. E se nesses anos todos o DEMAI não conseguiu, ele vai conseguir no tempo hábil para que deixe, pare de receber verba federal depois, como foi colocado ali. Então essas são as minhas perguntas. Não preciso ficar aqui 5 minutos dizendo coisas que a maioria nem conhece e dizer que todas as nossas vilas aqui na volta merecem um esgoto tratado, merecem uma água, porque hoje a nossa água do DEMAI, alguns dizem que tomam. Eu faz uns 10 anos que eu não consigo tomar. Então assim, ó, vai melhorar. Empresa pública dá lucro? Dá. Porque se ela vai fazer uma obra, o custo dela é muito menor do que uma obra pública. Quando falam, porque roubam isso faz parte do país, gente. Isso não é uma coisa de agora. E não é 4 anos de governo que vai conseguir resolver alguma coisa. Isso vem há 60 anos, 100 anos, da mesma forma. Tá? Então, eu não vou passar o meu tempo para quem precisar. Eram essas as minhas perguntas. Muito obrigado, Ana. Vamos intercalando agora a vereadora Grásia, primeira inscrita aqui. Boa noite, gente. Boa noite, sou vereadora Grásia Oliveira. Atuo bastante aqui na comunidade, na Zona Norte, e eu estou na dúvida em que lugar da Zona Norte que tem água, porque nós passamos dia após dia tendo que ir atrás de caminhão-pipa, porque sempre falta água na Zona Norte. Quero fazer um registro, porque nós tentamos mobilizar, vereador Felipe, a tentativa de não acontecer hoje a audiência pública, porque hoje chove lá fora. E muitos de nós que viveu o ano passado aqui neste lugar, há 1 ano atrás, sabe qual foi a realidade que nós encontramos aqui. Pessoas tendo que ficar mais de 30 dias abrigadas nesse espaço por irresponsabilidade do nosso governo municipal. E falo isso com muita tranquilidade. O DEMAI, os especialistas do DEMAI, há muito tempo vem apontando ao governo Melo que nós tínhamos problemas, que era preciso fazer manutenção, que era preciso ter cuidado, era preciso fazer limpeza, e nada foi feito. Nós tínhamos dinheiro em caixa, mais de 400 milhões. Porto Alegre foi para baixo d'água, com DEMAI, com caixa de mais de 400 milhões. Então, o que nós estamos debatendo aqui nessa audiência pública é sim uma venda casada, uma entrega à iniciativa privada daquilo que é a coisa pública. Quem de nós iríamos abrir mão da casa própria para viver de aluguel? Alguém de vocês abriria a mão da casa própria para viver de aluguel?
Porque é exatamente isso que nós estamos testemunhando aqui. A entrega para concessão do DEMAI é literalmente entregar o que é nosso para a iniciativa privada, entregar nossa casa própria para um aluguel. Eu não quero viver de aluguel, não quero depender de aluguel e quero a água garantida para todos. A água é um bem para a nossa vida e é saudável para a nossa sobrevivência. E essa vai ser a nossa luta. Eu, junto com a nossa comunidade da Zona Norte, vamos estar resistindo, porque o DEMAI é público e vamos lutar para que ele permaneça. Obrigado, vereadora. Passa a palavra ao senhor Roberto André Mazocco. O senhor tem 5 minutos. Só me avisa quando faltar 1 minuto. Aviso quando faltar 1 minuto. Boa noite, comunidade. Meu nome é Roberto Mazocco. Eu estou aqui para falar uma coisa para vocês. Você sabe o que significa público? Você sabe o que significa essa palavra público? O público vem da palavra povo. É nosso. É nós. Tudo que é público é nosso, de nossa propriedade. Ou seja, propriedade da cidade. Há 85 anos, se não falha a memória, existe o DEMAI. É bem tempo. Há 85 anos, nós temos o DEMAI. E chegamos na taxa de esgoto, colocação de esgoto, a 52,84%. Certo? No qual, para a gente atingir a meta, que é os 90%, a gente tem que ter 48,16% de esgoto e cano enterrado, de ampliação do sistema de tratamento de esgoto. Agora eu pergunto para vocês, e essa meta é até 2033. Quando a gente fala de público, uma empresa pública, ela é gerida pelo governo municipal. É fruto do nosso dinheiro, é fruto do nosso imposto. Esse é o capital de giro que dá condição para a empresa. Agora, a empresa privada, o que é uma empresa privada? Daí diz, é público, vai ser parceria público-privado. Parceria público-privada foi o que fizeram na CE, foi o que fizeram na Corsan, quando começaram e depois privatizaram. É um passo para dentro da privatização. Tu abre caminho para ela. Dela se torna, em vez de público, se torna uma empresa privada. Certo? Uma empresa privada, quem vai ter que bancar isso aí tudo? É a empresa que comprar. Certo? Agora eu digo uma coisa, uma empresa no qual todos nós investimos há 85 anos, nossos avós, bisavós, todos nós investimos. E 85 anos nós conseguimos chegar a 52,84% do esgoto. Imagina uma empresa privada em 8 anos, que é 2033, chegar a 48,16% privado. Investindo mais de 2 bilhões. Qual é a empresa? Aqui, ó, devo ter alguns empresários aqui, donos de, no mínimo, que fizeram administração ou sabem trabalhar com administração e cálculo. Vocês sabiam que nós temos mais de 700 mil relógios? Vocês sabiam? Sim. Vocês sabiam que o metro cúbico da água cobrada é de R$ 5,18? R$ 5,18 metro cúbico. Certo? E cada 1 litro d'água corresponde a 0,05. Onde é que eu quero chegar? Esses valores são cobrados de nós porque ela é pública, porque ela não visa lucro, ela visa o reinvestimento no sistema, para nos dar melhor. Agora, uma empresa privada, vocês acham, para atingir a meta de 2033, implantação de 47% de esgoto, no qual tem que investir mais de 2 bilhões, ele vai cobrar só esses R$ 5,00 o metro cúbico da água de vocês? Vai cobrar esse 0,05 por litro d'água de vocês?
Ou vai pedir subsídio para manter as taxas sociais do governo? Daí vocês vão pagar 2 vezes. É isso que a gente está falando. A diferença do que é público e do privado. Público, nós vamos lá no prefeito e exigimos a retirada do gerente do DEMAI, gente. Nós vamos lá e exigimos que ele seja competente para administrar uma empresa que é nossa. E em 4 anos nós podemos tirar ele do governo. Agora vocês podem tirar o dono da empresa? Eu respondo para vocês. Gente, plebiscito! Porto Alegre teve sempre orçamento participativo. Vocês fizeram parte do orçamento participativo. Vocês construíram, os avós, os pais de vocês, Porto Alegre através do orçamento participativo. Então por que não deixa o povo decidir? Através de um plebiscito público. É o mínimo que eles nos devem. Democracia! Direitos! Obrigado, direitos para nós! Passo a palavra ao senhor José Roberto Pérez. O senhor, por gentileza, fala em direção à Câmara, se apresenta e eu vou começar. Boa noite a todos. Meu nome é José Roberto Pérez, sou morador do loteamento Dom Pedro, delegado do Orçamento Participativo e sou vileiro, viu? Sempre vivi na vila com muito orgulho. Pessoal, eu queria dizer assim, ó, nós temos vila aqui no Eixo que tem 30 anos. 30 anos, né? Então, vamos parar da politicagem. Eu não quero saber de Melo, disso, de esquerda ou de direita. Vamos falar uma coisa séria. 30 anos a Vila Amazônia tem. O Edmilson está no telefone que eu ia falar para ele. 30 anos a Vila Amazônia tem. 30 anos que ela não tem esgoto lá. Então, não é só do tempo do Melo, né? Então, o que acontece? Sem esgoto, as vilas, vêm as doenças, vem tudo. A gente está cansado. Muitos de vocês, eu quero saber aqui, ó, quem é que tem o esgoto nas suas comunidades aí? Quem é que mora sem esgoto? Levanta o dedo. Sem esgoto. Vocês estão vendo? A maioria tem esgoto tratado. É muito poucos que não têm esgoto. Então, falar quando vocês têm esgoto tratado é muito fácil. Agora eu convido vocês para nós ir ali no Amazonas, para nós ir nas outras vilas, para nós ir lá no Bom Jesus, no Recanto do Sabiá. Aí vocês podem discutir. Porque quando a gente não tem esgoto tratado, quando chove, vocês perderem as coisas e entrar água com esgoto, com merda, com tudo dentro da casa de vocês, aí vocês vão dar valor. Porque tem muitos aqui que moram em prédio, né? Que não tem, que não alaga, que não perde nada. O senhor, onde é que o senhor mora? Aí entrou esgoto na sua casa na enchente, perdeu tudo, né? Agora ali, qualquer chuvinha ali, ó, as pessoas perdem tudo. Aí é muito fácil, eu quero convidar vocês para nós ir lá limpar a casa deles. Porque é muito fácil falar quando tem esgoto tratado. Para nós seria muito bom o DEMAI ficar... Concordo com vocês, mas com 63 anos, diretora, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu moro no Dom Pedro, tá? Desculpa, mas eu moro no Dom Pedro, eu pago água, tá? A senhora ajudou, né? Só que aí, isso, por isso que eu estou falando com a senhora, a gente tem água no Dom Pedro, né? A gente paga, a justiça deixa botar água, né? Porque a gente paga, agora a justiça não deixa botar o esgoto. O esgoto nós não temos, não vamos conseguir o esgoto, né? Porque o que acontece? A gente paga água e a gente discutiu aqui no AP que tem contas pagas. Tem pessoas que pagam conta de esgoto lá dentro do Dom Pedro, tá? E a metade paga, um pouco menos da metade, e os outros não pagam. Como é que eles cobram de pessoas lá se eles não tratam o esgoto dentro do Dom Pedro? Nós passamos isso aí para o diretor, né, conselheira? Está na mão do diretor lá. Como é que eles cobram o esgoto se eles não tratam dentro do Dom Pedro? Então eu acho que é o seguinte, assim, ó, a gente está pegando e estão pensando em politicagem, não é politicagem. A enchente não teve só em Porto Alegre, né? Teve outros lugares aí enchente, então não dá para usar enchente porque isso aí é uma... Então eu gostaria de pedir para vocês, pensem bem, né? E falar assim, ó, falar é muito fácil quando tu não tem o esgoto tratado.
E eu acho que essa empresa, se ela não cumprir, tá? Ela vai estar menos, ela tem pouco tempo, o DEMAI ficou 63 anos e não nos ajuda. Eu gostaria de pedir para os vereadores, o Eric, vamos dar uma caminhada com nós aí nas vilas. Vamos ver lá, botar o pé no barro, que eu sei que tu bota, eu sei que o Marcos Felipe bota. Vamos lá ver lá quando alaga, só quando alagar, quando chover agora, o esgoto subindo. Aí a gente vê. Quantos minutos eu tenho? Agora você tem 1 minuto. Tem um minuto? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que é o seguinte, assim, ó, temos que pensar bem. Concordo que o seguinte, o DEMAI faz um bom serviço em partes, porque ele deixa muito a desejar em algumas coisas. Eu queria saber quem é o cara que fornece os cavaletes para o DEMAI. Eu queria fornecer os cavaletes para o DEMAI. Eu queria, porque o que mais tem é cavalete aí na cidade. Obrigado, Marcos Felipe. Obrigado, José Roberto. Eu peço... Tá bom. Pessoal, eu peço à plateia aí que se acalme. Vou passar a palavra agora ao vereador Eric Dério. Pode pegar isso aí. O senhor tem 5 minutos. Boa noite, pessoal. Quero cumprimentar todos e todas, meus colegas vereadoras Juliana, Grazi, Marcos Felipe, o Fleck também está aqui. Eu quero também aproveitar esse momento para esclarecer algumas informações. Eu gostaria da resposta de vocês quando eu for perguntar sobre essas informações, que eu acho determinante para que a gente tenha conhecimento do todo e, a partir disso, faça um debate sério e responsável sobre a pauta do DEMAI. Primeiro ponto, vocês sabem me responder quem administra o DEMAI? Porque há muita reclamação sobre o DEMAI, mas quem administra o DEMAI? A Prefeitura de Porto Alegre. Prefeito Sebastião Melo. É ele e a Prefeitura que dirige o DEMAI. E por que o DEMAI está indo tão mal? Porque está sendo mal administrado pela Prefeitura do Sebastião Melo. Primeira resposta é essa. Para ficar muito claro entre nós, quem comanda o DEMAI? O DEMAI, gente, existe há 64 anos. O DEMAI já pagou folha salarial de professor, já emprestou dinheiro para o município de Porto Alegre. E foi muito bem falado aqui. Vocês sabem quanto custa 1.000 litros d'água produzidos pelo DEMAI? R$5, pessoal. 1.000 litros. 1.000 litros d'água. R$5. Quanto vocês acham que o empresário venderia 1.000 litros d'água para vocês? Quanto que vocês pagam no mercado numa garrafa de 5 litros, pessoal? Vai ficar mais cara a conta. Quando privatizaram a luz e venderam para a CE, é o povo que qualquer evento fica 7 dias na Vila Amazônia sem luz. E eu estava ali, trancando com vocês, com pneu, porque não vinha de jeito nenhum a Equatorial ligar, porque tem um dono, e o dono não quer saber do pessoal da comunidade. O dono quer saber dos bairros ricos da cidade. Ele também é burguês, ele também mora em um bairro bom, no bairro dele não falta luz. O DEMAI público, ainda assim tem como cobrar, porque é público, é interesse social, é nosso. O DEMAI privado passa na mão do empresário. Vejam só, pessoal, quem é dono da água? Não pode ter dono, a água não tem dono, é um bem universal, é um direito universal, tem a ver com acesso à saúde. Hoje, nas ocupações que nós moramos e que nós passamos todo dia, que vocês que estão aqui, que eu sei que muitos de vocês conhecem, só tem relógio social porque é DEMAI. Se fosse empresa privada, na ocupação não chegaria água. Foi mostrado nesse painel sobre a SEDAI, como se fosse um feeling de sucesso. A SEDAI comprou a água no Rio de Janeiro. Quem mora no morro não tem água, pessoal. O pessoal do morro tem que descer lá para baixo para baldear água, para lá em cima chegar água. É isso que nós queremos para Porto Alegre? É claro que não. Portanto, passar o DEMAI para a mão dos empresários é um crime contra o nosso povo, principalmente com quem mora na periferia. E eu peço para os colegas vereadores ser sensível para esse tema. Vários colegas vereadores hoje estão indecididos sobre esse tema. E eu peço para que não vote pela concessão. Concessão é privatização, é a entrega do patrimônio da nossa cidade. Nós queremos água potável para todos. Nós queremos acesso à água para todo mundo. E um dono, uma empresa privada, não será capaz de levar água ao nosso povo, porque não tem interesse. O interesse é ganhar dinheiro.
Então, conta de água vai ficar mais cara, vai piorar os serviços, não vai chegar na periferia. Hoje, gente, por que o DEMAI está indo mal? Porque existe um projeto do prefeito Sebastião Melo de piorar e sucatear o serviço para que nós pensamos que o DEMAI não presta, que o DEMAI tem que ser vendido. Esse é o ponto. É uma estratégia, jogar nós contra nós mesmos. Esse é o ponto. Porque o povo unido, o povo consciente, coloca medo no sistema e defende o que é nosso. Ninguém aqui quer viver de aluguel e ninguém aqui quer passar sede. Ninguém aqui quer ir numa ocupação e não ter água. Ninguém aqui no incêndio quer que falte água para pagar, porque se não tiver água dentro das comunidades do DEMAI, até para pagar incêndio vamos ter que pagar a água. Então, povo, fiquem ligados, fiquem atentos, vamos para cima, o DEMAI é nosso e não a privatização. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu passo a palavra ao senhor Edmilson Espíndola. O senhor se apresenta para a Câmara ali e eu vou ligar o cronômetro. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa. É importante esse debate e eu tenho certeza, gente, que nós que defendemos as nossas periferias aqui na Zona Norte, eu tenho certeza que após a privatização nós vamos estar trancando a Baltazar, nós vamos estar trancando Porto Seco, porque não vai ter água nas nossas vilas. Tenho certeza disso. E eu conheço cada um e cada uma das lideranças que estão aqui. Quero dizer para vocês que se hoje existe água nas nossas periferias, a água social, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Equatorial. Eles botavam poste, até em área de risco tem poste da Equatorial. Até em área de risco, que existe a lei que é proibido, tem poste nas áreas de risco. O que vai acontecer com a água? Tu citou o Recanto do Sabiá. Eu conheço muito o Recanto do Sabiá. Eu caminho dentro do Recanto do Sabiá. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando privatizarem a água, a taxa de esgoto e a taxa de água que vir, eles não vão ter água lá, porque eles não têm como pagar. Eles não vão ter como pagar o preço que o empresário privatizador vai cobrar pela água. E aí o que eles vão fazer? Eles vão lá e cortam, gente. Eles vão lá e cortam e deu. Quero dizer para vocês, e eu dou exemplo, o que falta é gestão, gente, é gestão. Eu vou dar um exemplo do governo que está aí, hoje que está aí. Vou dar um exemplo, porque eu fui diretor-geral dessa região aqui, e a maior obra do DEMAI foi feita na Asa Branca. Quem é que conhece? Muitos aqui conhecem. A maior obra do DEMAI foi feita na Asa Branca. Tinha casas abaixo, 3 metros abaixo da cota, lá. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês de gestor. Flávio Presser. Uma caminhada de dia de chuva na Asa Branca, prefeito Fogaça, me lembro até hoje, disse assim, aqui não adianta mais fazer remendo, aqui tem que ter obra. E lá foi feita a obra e vocês veem o que é a Asa Branca. E a enchente, gente, pelo amor de Deus, a água não passou por cima do muro da Mauá. A água passou por baixo, gente. Passou pelas bombas d'água. Tudo não funcionava. E aí, claro, meu caro colega falou em 30 anos. Faz 24 anos que nós temos um governo na cidade de Porto Alegre. Gente, a Cacá que é a mesma, só muda as moscas. Só muda as moscas. Então, para encerrar, eu quero dizer para vocês, eu sou parceiro aqui de todas as nossas lideranças. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Tenho certeza que no momento que privatizarem, a conta, quem vai pagar é o povo trabalhador e o povo pobre. Porque quem tem água, esgoto e um bom emprego, não se importa. Agora, quem está lá, no esgoto, como você falou, na rua, embarrada,
papeleiro, carregando seu carrinho de papel, ele não vai ter condições de pagar a água que aquele empresário, que é o dono da água, vai cobrar daquele cidadão. E nós vamos reclamar para quem, gente? Nós vamos reclamar para quem? Sebastião Melo pode estar, não sei para onde, né? Não sei qual é o governo que vai estar, nós vamos reclamar para quem? Então, prestem atenção. Privatizar, concessão e privatização não muda nada, gente. É o entreguismo daquilo que é nosso. É o entreguismo daquilo que é nosso, né? E olha, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi uma moça com 35 anos de engenheira, que conhece. Ela falou coisas porque conhece. O DEMAI dá lucro, só que precisa ter gestão. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra ao senhor Nauro Marques Pinto. O senhor se apresenta ali para a câmera e eu vou iniciar o cronômetro. Boa noite, pessoal. Eu sou líder comunitário, já fui conselheiro aqui na Norte também, né? Eu conheço toda a realidade das duas regiões, tanto da Norte como daqui da Eixo. Nas nossas comunidades, aí, né, os esgotos para tudo que é lado, alaga, né? São esgoto misto, não são esgoto, né? E a necessidade do povo. Há todo esse tempo nunca fizeram nada, né? Até, vou lembrar, o Edmilson, quando o diretor Comaceto era diretor do DEMAI, nunca fez nada, nenhuma obra também, entendeu? Então vem de vários governos, não é só desse governo agora, né? É de vários governos que não tem. A cidade cresceu muito, as redes estão precárias em todo Porto Alegre, né? Então, várias necessidades. Lá no Dom Pedro, né, nós temos um esgoto, temos água, e temos um esgoto misto, mas falando para a engenheira que ela botou água lá, nós paguemos 500 e poucos mil para botar aquela água lá, meteram a mão no nosso bolso. Fomos roubados, né? Mas que era o bichinho, que era o engenheiro, que era o responsável. Então nós temos muita necessidade. Se o DEMAI não fez as coisas até agora na região, né, que a gente conhece bem a região, eu acho que tem empresa, né, se não deu certo, privatiza, né? Para ver se vai dar certo as coisas. É isso que a gente acredita. Concessão a gente também, né, cancela, né? Essa pergunta fica aí. Obrigado. Muito obrigado, seu Nauro. Eu vou passar a palavra à vereadora Juliana. A senhora tem 5 minutos. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, mais caloroso, porque aqui dentro está frio e a gente está aqui debatendo um tema estratégico para o futuro da nossa cidade. Estamos driblando a chuva porque nós tentamos transferir essa audiência em virtude da chuva, porque a gente conhece as comunidades aqui do Eixo, da Zona Norte, a gente sabe que é difícil, em dia de chuva, a gente poder chegar aqui. E nós queremos participação, e não faz de conta de participação. Mas a presidente da Câmara não quis, porque o que ela quer mesmo é isso aí, que poucas pessoas possam estar participando de uma discussão sobre o futuro das próximas gerações e das nossas. Mas acho que é importante primeiro a gente falar isso. Agora, eu queria, gente, antes de me posicionar, ainda que vocês já devam identificar de que lado eu estou nessa história, eu queria chamar uma reflexão. Eu queria nos chamar para conversa, porque eu acho que isso que é importante aqui, né? Primeiro, eu queria que vocês pensassem comigo, e o seu Mauro, que acabou de sair daqui, falou assim: se não está dando certo, então privatiza que vai ver, quem sabe melhora, né, seu Mauro? O senhor falou isso. E aí eu quero perguntar para vocês, e quero perguntar para os meus colegas vereadores, porque eu acho que é importante, Marcos, a gente estabelecer esse diálogo. Além dos meus companheiros da oposição, eu respeito muito aqui os vereadores Marcos, o vereador Fleck, que eu sei que atuam nesse tema, ainda que nós tenhamos posições divergentes. Mas eu quero perguntar para todos vocês, incluindo os vereadores, quem aqui acha que o serviço de energia elétrica
melhorou com a privatização da CE Equatorial? Quem acha? Levanta a mão quem acha que melhorou. Ninguém acha. Ninguém acha que melhorou. O que acontece? Quando a gente tem uma tempestade, que nem nós tivemos, a tempestade de janeiro do ano passado, onde a cidade virou um breu por vários dias, quem foi que ficou mais tempo sem luz e sem água? Quem foi? Aqui, só aqui no eixo, aqui na Manuel Elias, eu vim trancar a rua 5 vezes em 3 dias. Depois de 12 dias sem luz e sem água. Nós estávamos juntas e juntos aqui, lutando pela atenção de um serviço público essencial. E eu me recordo que o caminhão da Equatorial passava arriscado, fugindo dos moradores. É ou não é? É ou não é? E isso foi em todas as vilas, as ocupações, as comunidades de Porto Alegre. Tu sabe, Marcos, porque tu caminha nas comunidades. Tu sabe que foi assim. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena ver de novo essa novela? Não é o Vale Tudo. É essa novela de que dizem que privatizar vai melhorar, e o que a gente vê é que quem paga a conta e quem se ferra é o povo pobre e trabalhador, porque é sempre quem se ferra mais. E paga a conta sim, porque apesar de estarem dizendo que vai continuar a tarifa social, olhem as experiências, todos os lugares que foi feita concessão ou privatização da água, a tarifa ficou mais cara e o serviço ficou pior. O Ministério Público atuou agora, recentemente, em Santa Cruz do Sul, seu Mauro, porque as pessoas estão adoecendo por causa da água da EGEA, que comprou a Corsã. E é a EGEA que quer comprar o DEMAI, que inclusive o ex-diretor do DEMAI, Maurício Loss, e também ex-assessor do Melo, agora no início do governo, foi para lá trabalhar. Vocês sabem para quê? Para ele elaborar o edital dessa tal concessão privatização. É de lá, da EGEA, que vai sair esse edital. Porque eles querem comprar o nosso DEMAI para lucrar em cima da gente. E aí, meu povo, não vale a pena ver de novo, e eu não quero chegar aqui e dizer o que eu posso dizer hoje sobre a CE. Eu andei por aqui fazendo plebiscito popular contra a venda da CE, contra a venda da Corsã, e eu disse, vai dar ruim, gente. Eu não quero voltar aqui e dizer, eu avisei. Eu não quero. Por isso que eu quero chamar a reflexão de vocês. Se eles quisessem ouvir o povo de verdade, não era audiência pública que estava rolando, era plebiscito, porque a água é do povo, e quem tem que decidir o futuro do DEMAI, que é público, é o povo. Se o povo decidir, eu tenho certeza que a gente não vende o DEMAI. Vocês sabem por quê? Porque o povo sabe que não vale a pena ver de novo. Nem o Melo a Equatorial atende. Vocês acham que o povo ela vai atender? E é isso que vai acontecer com o DEMAI, se a gente deixar eles nos enrolarem nesse malabarismo de palavras, que na verdade significa a mesma coisa. Obrigado, tornar a mercadoria, vereadora, o que é um direito humano essencial. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Cândido Acosta. O senhor se identifica para a câmera e o senhor tem 5 minutos. Boa noite a todas e todos. Eu vejo aqui grandes lutadores, grandes lideranças comunitárias, que tivemos em torno de 40 e poucos anos, lutando pelo direito à moradia. E eu tive o privilégio de coordenar a comissão de habitação aqui, com vários de vocês junto. E hoje a gente vem aqui para discutir uma situação que com certeza trará prejuízo para nossas comunidades. Aquelas comunidades que nós ocupamos, que apanhamos da brigada para garantir a moradia.
E a partir desse processo que está vindo aí, de terceirização, de concessão, é igual a privatização. Não se engane, pessoal. É privatização da água, que é um bem público, que é um direito nosso, que vem do chão, que vem dos nossos rios. Isso é direito nosso, não pode ser mercadoria de privatização. Foi dito aqui que hoje a água é vendida a R$ 4,50, R$ 5,00, né? 1 metro cúbico de água, que é muita água. Privatizar, quanto é que vocês vão ver? Quanto vocês vão pagar? Quanto nós vamos pagar? Você viu o que aconteceu com a saúde? A saúde, todo mundo diz que é terceirizada, tem concessão. A saúde é um caos. Nós não temos direito universal à saúde. Porque nós não chegar lá às 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, nós não somos atendidos. Os nossos postos de saúde hoje já não têm atendimento pediátrico, não tem atendimento para nossas mulheres. E isso é o sistema privatista. É ganhar dinheiro. Venderam a Carris, dizendo que a Carris estava sucateada. Edmilson, quando tu fala má gestão, é isso que nós estamos vivendo em Porto Alegre. Uma má gestão do prefeito Melo. Uma má gestão do prefeito Melo que deixou a nossa cidade alagar totalmente. As nossas famílias perderam tudo. E os técnicos dos DEMAI alertaram muito tempo antes. E a gente não acreditou. E nós tivemos aqui, minha conselheira Laura, de muitos anos de luta, lutando pelos nossos direitos, lutando pelo direito dessa população, da Vila Amazonas, que nós apanhávamos da brigada lá. Quando nós ocupamos e fomos lá para o Recanto do Sabiá, era luta, nós queríamos direito a água, luz e saneamento básico. Não conseguimos ainda. De 2004 para cá, Porto Alegre não teve um projeto habitacional, pela má gestão. Pela má gestão dos governos que vieram. E aí nós vamos acreditar nesses governos que a concessão, que a privatização vai ser melhor para o nosso povo. Eu pergunto para vocês, qual é o mínimo de luz que vocês pagam lá na Vila Amazônia? Se baixar de R$400, se baixar de R$400, vocês têm que estar com muita satisfação, porque é de 600 a 700. Colocar água, hoje a gente vê, Laura, nas comunidades, eu acho que a comunidade tem direito a ter água, sendo colocada em todas as áreas, mesmo em área irregular, mesmo em áreas que não estão no consenso para regularização, colocando água. E a comunidade está gostando. Ah, legal, estão botando água. Mas quanto é que eles vão pagar, vereador Eric? Quando começar a vir as contas de água. É isso que nós temos que pensar, pessoal. Nós moramos na periferia, nós não moramos no moinho de vento. Nós que somos do orçamento participativo, quando existiu o orçamento participativo, nós passávamos várias reuniões aqui, várias reuniões lá no centro. Alguém viu? Alguém lá do moinho de vento, daquela área da burguesia, participar ou discutir alguma coisa no orçamento participativo? Ou pegava o telefone e ligava para o seu vereador amigo: ô cara, é o seguinte, eu estou com um buraco aqui na frente da minha casa, vai estragar o pneu da minha condução, do meu carro. Não precisava orçamento participativo. E nós lutamos muito pela nossa comunidade. Eu quero que vocês, vou falar muito sobre as comunidades, que fomos nós que criamos 90% das ocupações. E nós não podemos deixar, pessoal, que hoje o direito à água deles seja retirado. Porque uma empresa privada vai cortar os gatos, vai botar a ratoeira nas torneiras para que o povo não tenha água, porque eles visam lucro. Eles visam lucro, é isso que eles querem. Eles não querem saber se tem água, se está bom ou está ruim. Mas nós sabemos por quê? Porque nós somos da periferia. E nós perguntamos, por que não plebiscito? Por que não ouvir? Nós que somos democráticos, nós que participamos do orçamento participativo, demanda dentro aqui desse espaço, por que nós não chamamos o prefeito, não pedimos um plebiscito? Para nós decidimos, levar lá para a Vila Amazonas, conversar com as lideranças lá, levar lá para o Recanto do Sabiá, e lá sim decidir. Cândido, aí é um processo democrático. Obrigado. Passamos a palavra ao senhor Rony Gomes.
Por favor, se identificar para a câmera e eu vou liberar o seu tempo aqui. 5 minutos. Boa noite. Meu nome é Ronier Gomes, mas muita gente me conhece como paulista. Espero não ser interrompido, porque o que eu vou falar vai doer muita gente. Eu respeitei todo mundo até agora. Espero ser respeitado na minha fala. Porque eu sou vila. Sou presidente de vila há 20 anos da Vitória da Conquista, ali embaixo. Descendo o Sambódromo. E eu não sou um cara que leva o desaforo para casa. Então eu respeitei todo mundo e espero ser respeitado. Vou começar pelo seguinte fato. A colega vereadora falou que há anos falta água na Zona Norte. Tem toda a razão. Falta. Há muito tempo falta água. Domingo agora tinha um fio d'água. Mas não era só por causa desse governo. Na época do Comaceto também faltava água. Então não tem governo agora, governo antes ou depois. Todos. O amigo lá do fundo, é 85 anos ou é 64 anos o DEMAI? Nem vocês sabem quantos anos tem o DEMAI? Eu trabalhei 3 anos e meio ali. Lá dentro. Eu sou da vila, mas eu trabalhei dentro de um governo para ver como é que funciona o sistema. E 90% do sistema dentro do DEMAI é de esquerda. Eu tenho um processo de 2014 para entrar esgoto na minha comunidade, demandado pelo AP durante 20 anos, como o senhor Edmilson fala. E ele sabe disso, que tem um engenheiro lá, que é de esquerda, está sentado no meu processo. Por quê? Porque eu sou o cara de direita? Cara, eu sou presidente, sou morador e respeito 670 famílias. Aí eu tenho um vereador que me prometeu, e eu vou cobrar dele até o final do mandato, que ele vai fazer a dragagem do meu arroio, que faz 15 anos que não é feita. Mas ele foi lá na época da eleição pedir voto. Está gravado. A minha comunidade gravou. Ninguém é bobo. E outra, só para alguém lembrar, eu sou formado em administração, também não sou bobo. Mas eu gostaria muito de saber o seguinte. Todo mundo aí do DEMAI que está defendendo o DEMAI, tem coragem de apresentar o conta-cheque de vocês para ver quanto ganha? Porque nós pagamos vocês. Nós pagamos o poder público. Alguém consegue apresentar para nós aí? A engenheira de 35 anos, consegue me apresentar o teu contra-cheque para ver quanto tu ganha? É público. É só para saber. Não estou discutindo. Peraí, eu pedi respeito. Eu falei, eu respeitei a senhora quando falou, então me respeita. Senhor Rony, eu vou parar o tempo aqui. Vamos... Já falei, eu pedi respeito. Eu respeitei todo mundo. Não, cala a boca, parceiro. Cala a gente pediu, Jonas. Vereador Jonas. Ô, Jonas, cala a boca, Jonas. Eu parei o tempo. Tá, tu tem voto do povo. Senhor tu não pode Rony, ficar discutindo com o povo. O senhor pode retomar sua fala. Eu peço que a plateia respeite a fala. Faltam apenas mais 2 falas dos inscritos. Vou lembrar só mais uma coisa. Por que o DEMAI defende a não privatização? Porque é muito fácil, quando o cara fica doente, ele pega licença-prêmio. Nós, que somos privatizados, CLT, e eu sou CLT de carteira registrada, se eu ficar 15 dias afastado, eu vou para o INSS. Eles não. Eles ganham licença. O contra-cheque deles continua o mesmo, o meu não. Sabe, vereadora? O meu contra-cheque não continua o mesmo. Entendeu? O meu contra-cheque não continua. Tem sim, que eu trabalhei no DEMAI e eu sei que tem. Eu sei que tem. Tá? Eu sei que tem. Eu estou falando pelo DEMAI, não estou falando por escola. Quando for área da educação, a gente até pode discutir. Estou falando DEMAI, que eu trabalhei lá dentro. Tá? Tem gente que 5 anos tem quinquênio. Se eu posso trabalhar 20 anos, que eu nunca vou ter quinquênio na minha vida, que dobra o salário. Por isso que eles defendem a não privatização. Mas vamos entrar pelo caso. Gozado, né? Eu não vejo ninguém falar que o governo da Bahia, que é PT, privatizou lá a água. Sabiam? Ou melhor, vamos entrar no acordo direitinho, fala privatização e concessão. Aí eu resolvi dar uma pesquisada. O que é privatização e o que é concessão, antes de falar que o povo é burro. Tá? A privatização e a concessão são 2 formas de transferência de ativos ao serviço do setor público para o setor privado, mas com diferenças cruciais. A privatização envolve a venda definitiva de um bem ou empresa pública e a iniciativa privada, enquanto a concessão é um contrato temporário onde o setor privado administra e explora um serviço ou ativo público, mas a propriedade permanece com o Estado. Está aqui. Está aqui. Aí depende. Pode ser até 20, Edmilson. Ô, Edmilson, mas legal tu defender nós aqui, mas tu mora lá em Alvorada, né? Por que tu não estava na luta da privatização da Corção? Entendeu? Mas tu mora em Alvorada, a gente sabe, Edmilson. Tá gozado quando tu era do Fogaça, tu impediu as minhas manifestações ali, quando eu estava com uma reintegração de posse. Agora que tu está do lado de cá, tu é a favor.
É malandro tu, né? Não, vamos lá. É malandro tu, tá? Meu conselheiro é o Beto. Segundos. Eu acho que tu não respeita a minha história, tá? Eu tenho mais que tu, tá? Rony, eu tenho mais pra que encaminhar. tu. Respeita. Tá, respeita. Tu não tem nem voto aqui. Tá? Tu não tem nem voto aqui. Tu faz politicagem, mas beleza. Só que quem conseguiu a área ali fui eu, não foi seu Pedro. Seu Pedro bora dar de favor, pra então prova. encaminhar. Prova porque eu vou entrar com uma ação judicial pra tu provar, então. Tá, malandro? Porque Obrigado. Eu tenho, tu não Obrigado, tem, eu Rony. tenho. Só pra encerrar. Já A comunidade faz o plebiscito. Faz o plebiscito na comunidade e vocês vão descobrir. Tá? Seu tempo terminou. Obrigado, Rony. Passo a palavra ao vereador Jonas Reis. O senhor tem 5 minutos. Então, pessoal, boa noite a todas e todos que estão aqui nesse dia chuvoso, um dia difícil para a cidade, um dia difícil para o Rio Grande do Sul. E aí tem gente que vem aqui e fala que não é para ter politicagem. Eu quero dizer que isso aqui é a Câmara de Vereadores. É política. Isso é política. O governo é eleito junto com os vereadores, com o voto popular, é política. Quem não quer política, fica em casa. Quem não quer política, deixa que os outros façam política por si, e é isso que está acontecendo. Votaram no chapéu de palha que não botou a cara aqui. O chapéu de palha não teve coragem de vir aqui. Aí tem gente que tem coragem de defender o governo. Mas onde é que estão com a cabeça? Falar mal de servidor público. O DEMAI, os servidores públicos, foram que restabeleceram a água potável na enchente do ano passado, foram os trabalhadores, porque as empresas não sabiam, não tinham conhecimento, foi o DEMAI, a gerência de manutenção. Eu falo porque eu conheço, porque eu estudo o tema. Mas quem não conhece, não estuda o tema, vem aqui e ataca as pessoas. Ataca as pessoas. Nós temos que falar de governos. Aí vem aqui e fala, eu sou de direita, eu sou de direita. Não sabe que a direita está na prefeitura e lá na educação roubaram dinheiro, foram presos. A secretária de educação foi para a cadeia. Ninguém vai para a cadeia porque é um santo inocente, ungido. Imagina uma pessoa, coitadinha dela, 4 foram para a cadeia. O filho do prefeito está indiciado. O filho do chapéu de palha está indiciado. Cadê aqui? Não tem ninguém aqui. Nem o filho, nem o chapéu de palha. Porque já ganharam a eleição, gente. Agora eles botam os testas de ferro para enfrentar a população. Para falar com a população, eles não vêm, porque eles já levaram o voto. Aí tem gente que se entrega ao governo Melo. Aí eu pergunto por quê? Quem é CC? Quem é CC e está aqui, claro. Foi comandado, foi chamado, ligaram por telefone, ó, vai lá. Quem é CC está aqui para garantir o CC, porque senão o Melo manda embora. Agora a população sabe o que está a CE Equatorial privatizada. A população sabe o que é a Equatorial, que oscila energia. Silêncio que eu estou falando. Fica quieto que eu estou falando, me respeita. Vamos ouvir o vereador. Respeita a minha palavra. Peço o silêncio da plateia. Respeita a minha palavra. Vereador. Mal educado. Vou parar o tempo. Mal pessoal, educado. falta pouco. Mal educado, Vereador turminha Jonas, do Melo. Vereador Jonas. Mal educado. Vereador. Mal educado, turminha do Melo. Vereador, ó, vou retomar o seu tempo, Eu vereador vou mandar Jonas. tirar um raio-x. Mandar tirar um raio-x do governo Melo para ver se não aparece tu lá. É uma vergonha o que está acontecendo nessa cidade. Entregaram a energia elétrica e foi o prefeito que votou. O prefeito era deputado e nos entregou as traças nessa cidade, que dá um temporal, falta energia elétrica. Pessoal, o senhor Rony, eu vou parar o tempo aqui.
Tem 2 minutos e 20. 2 e 20. Metade? Vamos retomar. Vereador Jonas, o senhor tem mais 2 minutos e 20. Então vocês vejam, ele era deputado e votou, entregou energia elétrica, Sulgás e tudo mais. Como é que está a cidade, gente? Não tinha os prejuízos que a gente tem. Ele, prefeito, foi para a rede social pedir, pelo amor de Deus, Equatorial, me ouve, liga energia para a prefeitura que precisamos botar as casas de bomba a funcionar. E aí as pessoas defendem concessão. Gente, vocês acham que uma empresa vai vir entregar água para todo mundo e não vai ganhar lucro? Hoje o dinheiro fica no DEMAI, 200 milhões em caixa, tinha 400, eles queimaram o dinheiro e não desentupiram as bocas de lobo. Inclusive nós colocamos no Ministério Público, porque nós queremos enjaular. Se tem coisa errada, nós vamos botar na cadeia, porque é isso que nós fizemos na educação. Nós colocamos na cadeia a secretária de Educação do Melo e mais três. Aí eles ficam passando a mão na cabeça de político. Tem gente que vem aqui e elogia o Melo. Gente, o Melo está nem aí para vocês. Se ele tivesse aí com vocês, ele viria conversar ou mandaria a vice-prefeita. Não mandou! Nem a presidenta da Câmara, que é a Nádia, veio, porque está nem aí com a população. Eles estão pouco se lixando. Eles querem só os votos. É os votos que eles se interessam. Então eles se pintam bonitos. Vocês entrem agora nas redes sociais deles, estão lá bonitinho, maquiado, um capricho, um primor, até eu, se não conhecesse, eu votaria neles, até eu, é que eu conheço o Melo, então eu não embarco nessa barca furada, que é a mesma barca do Sartori, é a mesma barca do Leite, e foi a mesma barca do Marquesan, gente, eles falam que foi os governos anterior. Mas o Melo foi vice-prefeito do Fortunati, foi prefeito 4 anos e agora ele traz a solução milagrosa. Eu vou encomendar para o Papa transformar o Melo em santo, porque ele é um santo, ele vai virar o santo. Nós temos que ter um santo em Porto Alegre, não tem ainda, vai ser o Santo Melo, porque pelo amor de Deus. Obrigado, vereador. O último inscrito deste bloco aqui é o Cleusi Coelho da Rosa. Não, desculpa, último do contra. Depois tem o último do a favor. O senhor se identifica para a câmera e comecei o seu tempo. O senhor tem 5 minutos. Boa noite, gente. Meu nome é Cleusi Coelho da Rosa. Sou da Coab Rubem Berta. Desde 2007, quando nós ocupamos aquele condomínio. Eu queria dizer assim, ó, que eu era a favor de não privatizar o DEMAI, mas eu mudei agora a minha ideia. Eu não queria que privatizasse o DEMAI, mas depois que eu vi, doutora engenheira, aquele monte de alagoa ali, as águas na frente das casas, aí não tem como não pedir para privatizar o DEMAI. Mas tem que privatizar o DEMAI ou tem que tirar esses competentes da secretaria, que é o secretário do DEMAI, é a prefeitura, é prefeito, que deixa a situação chegar nesse ponto que chegou, né? Então eu acho assim, pessoal, quando vem uma liderança aqui dizer... Eu represento a minha comunidade, lá eu falo pela minha comunidade, e pedindo esgoto, e sabendo que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar esse esgoto, porque não tem muitas vezes o dinheirinho para comer o seu pão. Aí vai pagar mais esgoto para a prefeitura privatizar o DEMAI, fazer do DEMAI o que fizeram com a Carris, fizeram com a Equatorial, e lá vai por diante. Gente, é uma desgraça anunciada. Eu tenho todas as filmagens, eu sou o cara que mais tenho filmagem nas falas de qualquer um aqui. Então eu acho que nós teremos um prejuízo tremendo se tirar o DEMAI e botar nas terceirizadas. Porque nós vamos pagar caro por isso. Está aqui as lagoas que não foram feitas. Isso aí não é DEMAI, isso é falta de capacidade da administração. Eu quero que o prefeito me respeite, tenha o meu respeito, né? Mas tem coisas que a gente tem que se dividir. E hoje, eu acho que não defender a situação do DEMAI, plebiscito seria a palavra correta. Quando nós entramos aqui, tinha uma viatura ali. Tinha uma viatura ali esperando nós chegar. Algum de nós aqui brigamos? Não.
Funcionário do governo quer dar nas pessoas aqui. Eu acho chato isso aí, gente. Eu acho, ganhar no grito não se ganha. A gente se conversa. A gente se conversa, se dialoga, cada um tem a sua opinião. São várias opiniões diferentes aqui. Mandar um vereador calar a boca, eu não faria isso. Porque ele, mesmo que eu não votei nele, ele me representa. É a Câmara de Vereador. Quando dizem fazer politicagem aqui, a politicagem é automática. Eu quero pedir as minhas considerações a toda essa mesa, ao Simpa, que tem o meu respeito, por a gente, às vezes, se alterar em algumas palavras. Gente, está na cara que nós não vamos ter condições de pagar o que nós vamos ter que pagar. Nós vamos, além de pagar água que não tem dono, que é uma coisa da natureza, nós vamos pagar o conforto de empresas que vêm de outros lugares. Eu queria muito saber aonde é o município que o Melo nasceu. Ah, ele não é gaúcho? Ah, agora me atolei. Mas tá bom, vamos lá, vamos lá. Eu acho assim, gente, vamos lá no Amazonas, vamos lá no Sabiá, dizer para aquelas pessoas humildes que eles vão ter que pagar água e esgoto. Eles não têm para pagar. Ou come ou bebe. E outra coisa, gente, essas vertentezinhas de água aí que a gente usa muito para levar para casa, água pura, isso aí vai acabar. Que já queriam cortar essas águas. Aí se entrar uma privatização aqui, acabou. Acabou. Então eu tenho um carro-som e tenho uma filmagem que daqui 1 ano eu quero sair com o meu carro-som, entrar dentro das vilas, o teu líder que votou para botar água e esgoto para vocês pagar. Tiraram um pouquinho do feijão do prato das pessoas. Alguns têm condições de pagar a água e esgoto, mas a maioria das vilas não tem. Então o plebiscito seria o ideal, que a Prefeitura de Porto Alegre entrasse dentro das vilas, que nós fizéssemos um plebiscito e deixasse o povo escolher o que ele pode e o que ele não pode pagar. Obrigado. Obrigado. A última inscrita, a senhora Laura Machado. A senhora se identifica para a câmera. A senhora tem 5 minutos. Boa noite a todos que ainda estão aqui, né? Eu sou Laura Elisa Machado, sou moradora da região Eixo Baltazar, moradora do bairro, hoje, bairro Costa e Silva, aqui há 45 anos. Pessoal, eu fiquei cheia de dúvidas. Tanto a apresentação que foi feita pelo DEMAI, ou pelo Simpa, né? E tanto pela Prefeitura, porque a convergência... Eles dizem que tem 100% de água tratada. Eu estou aqui com a comunidade do bairro Costa e Silva, aqui, loteamento Costa e Silva, que não tem nem água e nem esgoto tratado. Entendeu? E aí foi feita uma apresentação que disseram que tem 100% de água tratada. Aí a gente caminha um pouquinho mais, a gente vai na Vila Amazônia ali, não tem esgoto tratado. Que nós tínhamos o quê? Era na época daquele departamento corrupto que tinha aí, que roubou bastante, que fez um monte de paliativo, tal de DEP, que era atrelado ao DEMAI. Naquela época ali fizeram uns paliativos na vila, que hoje a gente pede para o DEMAI para ir lá desobstruir, ou pede para o DEMAI para lá arrumar. Não é nosso, a rede não é nossa, a rede não foi entregue a nós. Outra coisa, o marco regulatório do saneamento diz que nós temos que ter água, 90% de água tratada e 90% de esgoto tratado até 2033. O DEMAI tem 63 anos, ele foi, né, ele tem 63 anos e em 63 anos ele não conseguiu entregar esse percentual de esgoto tratado que é necessário para as comunidades. Por que a gente não ter esta oportunidade? Porque é uma concessão e eu quero que eles me digam para mim se é verdade ou é mentira, porque eles vêm dizendo que é privatização. Nós sabemos que é uma concessão parcial. Nós sabemos o quanto é ruim a CE Equatorial privatizada, é uma porcaria. Mas a pauta aqui é DEMAI, é rede de esgoto digno, é tratamento de água, é rios que a gente que voltem a ser balneáveis. É isso que nós estamos tratando aqui, é uma concessão parcial do DEMAI. Gente, aqui não tem direita, aqui não tem esquerda, aqui tem comunidade que quer ter dignidade, que quer ter o acesso à água tratada.
Me digam onde é que está esse 100% que foi apresentado. Outra, fossa não entra dentro da contabilidade de tratamento de esgoto. Não entra. Essa não é a nossa realidade. Então, assim, ó, eu preciso esclarecer essas dúvidas. Eu estou cheia de dúvidas. Vim para uma audiência pública, apoiando a minha comunidade que está lá, os moradores vieram, estão aqui até agora, saíram do trabalho, vieram aqui. Outra, só para deixar bem claro, tem gente dizendo que o governo Melo, Fogaça, Marquesan, 16 anos da administração popular e tudo mais. Para nós, comunidade, vocês têm que entender que não nos interessa. Não nos interessa é abrir a torneira e sair a água, nos interessa é dar descarga e o nosso esgoto ser tratado, nos interessa que não alague a nossa região, que não alague as nossas comunidades. É isso que nos interessa, é isso que nós queremos e por isso nós queremos sim a concessão parcial. Parcial como está sendo apresentada. Eu li a lei 028 de 25. O projeto de lei que está sendo discutido é esse. E é aquilo que eu li ali, eu acreditei. E eu quero ter a fala de vocês, da onde tem o 100%, e se é concessão parcial, e o que é que será que vai ser tratado. Obrigado, Laura. Temos encerradas as inscrições. Agora o Simpa tem os seus últimos 10 minutos de fala e depois o governo encerra. Vamos embora, não vou assistir mais. Boa noite a todos, a todas. Me ouvem? Começando pela conversa, é bastante importante essa reunião de hoje e é extremamente importante a presença de todos aqui. Mas seria mais importante ainda se houvesse uma convocação geral da população a participar. E isso a Câmara tem que estar fazendo através da sua presidência, assim como a própria Prefeitura de Porto Alegre. O Simpa tem feito, nos seus limites, a convocação com o carro de som, mas seria muito importante que nas próximas reuniões das regiões haja por parte do governo municipal e da Câmara Municipal uma convocação real da população pela mídia e tal a importância do tema. Segunda questão, concessão é sim uma forma facilitada de privatização. Por que o é? Porque custa menos e significa que haverá um período durante o qual, de forma facilitada e subsidiada com dinheiro de empréstimo público, haverá uma exploração comercial do direito das pessoas, da sua necessidade em ter abastecimento de água e saneamento público. Então, se hoje o serviço público ele tem como objetivo arrecadar para manter e aprimorar o serviço, concedido passará a ser explorado comercialmente, ou seja, uma empresa privada tem como objetivo usufruir ganhos em cima do serviço que presta, fazendo com que gaste o mínimo possível com o pessoal, o mínimo possível com manutenção e equipamento e passe a cobrar o máximo possível. Por que essa lógica? Porque é a lógica de atender o interesse dos acionistas, ou seja, o negócio privado visa utilizar a necessidade de exploração comercial dos direitos de todos para remunerar os seus acionistas. Basicamente, é essa questão que está sendo debatida aqui. E o que acontece? Existe um processo cultural na nossa cidade, mas o DEMAI, há 20 anos atrás, era realmente uma referência a nível nacional e de ponta na área de saneamento. Justamente no mesmo período, inclusive, que foi privatizado a cidade de Manaus, casualmente administrada pela própria IGEA, né? E nesse período, o que aconteceu? Com clareza, com transparência, nos últimos 10 anos para cá, começou um processo de terceirizar e depois, propositalmente, não repor o quadro do pessoal. E a gestão, em vez de ter como foco o atendimento à população, passou a ter como foco o atendimento ao mercado, preparando esse processo. Desde 2017, com o PL10, o prefeito Marquesan, que foi derrotado na Câmara de Vereadores, retirado, através de uma luta dos servidores, que naquela época tinha um quadro maior, e através de um processo de estudos, de concessão, vamos parcerizar, vamos privatizar, criando todo um clima, não repondo o pessoal, não fazendo os investimentos necessários, não atualizando o planejado e não executando uma série de obras a contento. E o que fez isso aí?
com que o DEMAI chegasse a ter 432 milhões em caixa. Por que o DEMAI tinha 432 milhões em caixa? Porque era dinheiro arrecadado para manter e aprimorar e não foi mantido nem aprimorado. Então tinha 432 milhões em caixa. Quanto a dizer que o DEMAI público não tem condição de executar, não é verdade. Não vou dizer que é mentira, vou dizer que não é verdade. Por que não é verdade? Porque a empresa privada não vai ter também esse dinheiro. A empresa privada vai captar esse dinheiro no mercado ou pedir emprestado em banco público. Entende? O mesmo banco que poderá financiar e que pode financiar ainda o DEMAI, vou falar pode ainda, porque o DEMAI ainda é público, apesar de ter todo um processo de terceirização. Então, é uma decisão política, não é uma decisão técnica, essa questão de parcerizar, conceder, privatizar, enfim, toda essa terminologia que é utilizada, que na verdade serve para não esclarecer, para não deixar transparente que o interesse público, no caso, não está deixando de ser atendido, passa a se atender o interesse privado dos grandes lobbies, no caso a AEGEA, que é a maior empresa na área do saneamento do Brasil, provavelmente a vencedora, a gente não pode afirmar com certeza, mas é a grande interessada, tanto é que o modelo esse foi construído, esse último modelo, com visitas constantes ao Rio de Janeiro. A questão da AEGEA, onde inclusive agora o governo do estado pensa em fazer a concessão da parte que restou, que seria a mesma daqui, que é a captação e tratamento da água. Então essa questão toda de privatizar, de conceder o DEMAI, não é um debate do interesse público, a gente está fazendo ele, tem que fazer agora, porque existe essa ameaça. Na verdade, bastaria devolver a autonomia administrativa do DEMAI, repor o quadro de servidores do DEMAI, e aí faço uma defesa da questão do servidor público, não é um privilégio, é uma necessidade, por quê? Porque o servidor público, além de trabalhar para a população, ele é gerido por uma gestão política, tem um caráter partidário, seja qual for ele. Então ele tem uma estabilidade de prestar um concurso, é a forma mais democrática de todos poderem acessar o serviço público como servidores, e também de garantia de ter isenção, no sentido de defender o interesse público para que coisas outras que não interessam ao público não sejam feitas. Tanto é que a gente pode estar aqui, e colegas estão aqui defendendo o DEMAI público, porque são concursados. Se fossem empregados de uma empresa privada, não poderiam fazer isso aí, seriam demitidos na hora. Então, quando um servidor público tem uma carreira a fazer, ele consegue se aprimorar, consegue adquirir conhecimentos e dar retorno à população sobre isso. O DEMAI, há 10 anos atrás, atendia qualquer serviço de manutenção na área de esgoto em 24 horas. Hoje existe uma dificuldade enorme em relação a isso, não porque o DEMAI é público, mas sim pela forma como ele é gerido ou não gerido. Porque o DEMAI está sendo gerido não no intuito de aprimorar e manter e desenvolver o seu funcionamento. Está sendo gerido no sentido de preparar a sua entrega ao mercado privado. Num primeiro movimento, com essa concessão parcial, onde tudo que passa da estação vai ser concedido, inclusive a exploração comercial que hoje é terceirizada e que daí eu reporto, tempos atrás tu tinha o 115, que podia se ligar para lá, a equipe de servidores treinados do DEMAI fazia o atendimento, encaminhava para as equipes, e em 24 horas no máximo era o atendimento, qualquer que fosse a área. Isso deixa de acontecer por quê? Porque foi terceirizado o 115, foi terceirizada a leitura da conta d'água, que são essas quantidades enormes de erros, que qualquer um aqui já deve ter recebido, ou ter parentes que já receberam, sempre erros a mais. O DEMAI também não consegue fazer a revisão a contento, porque não tem servidores, e como foi citado aqui antes, existe um concurso aberto e feito no ano passado, onde mesmo que nomeassem todos aprovados, assim mesmo haveria defasagem do DEMAI. Essa questão do contrato de empresas, entende? É uma questão que constantemente muda, a desacerto do executado, a desacerto do preço dos contratos, entende? Ao passo que tu tem um corpo técnico estável para as atividades fins do DEMAI, isso não acontece. Eu não falo em contratar servidores para fazer uma obra ou isso, aquilo, mas para fazer a execução do serviço e a manutenção do serviço. E é nesse sentido que a gente defende o DEMAI público e estatal. Por que o estatal? Porque não é uma concessão pública. Por exemplo, a rede de ônibus de Porto Alegre, incluindo a Carris, é uma concessão pública. É um serviço público que os ônibus prestam. Aliás, subsidiados com 180 milhões de reais o ano passado, que era dinheiro que podia ter sido aplicado, entende, em outras áreas. Uma cidade que já teve transporte público tempos atrás bem melhor, é um exemplo concreto. A própria situação da Equatorial, que é citada aqui, em parte, inclusive, uma série de dificuldades, muitas vezes, de abastecimento que o DEMAI tem, é fruto também, não só da precarização interna, mas fruto também, e muito, da questão da Equatorial, que sem energia não há bombeamento da água para a estação, para a captação, isso leva um tempo para repor. Então, esse conjunto de coisas, entende, levam ao quê? Não há necessidade de continuar nesse debate. A gente faz a defesa não só no sentido de servidores públicos, no sentido corporativo de assegurar o nosso direito enquanto servidores, mas muito mais pelo compromisso que tem os servidores com a população de Porto Alegre. A questão do DEMAI tem que ser uma política de Estado e não uma política de uma gestão. O que é política de Estado? Ele tem um sentido de ser que é atender a população na área do saneamento, da água, do tratamento do esgoto e, no último período, agregado à questão da drenagem pluvial. E isso é a missão do DEMAI.
não tem muita discussão do que fazer. Quando se deixa de atender esse objetivo e passa a querer se transformar esse objetivo e essa capacidade que o DEMAI público tem em um negócio privado, acontece o quê? Acontece esse processo de precarização, de debate, inclusive esse PL, esse projeto que está sendo votado, não é o projeto da concessão em si, é de autorização da concessão. Há uma discussão junto ao BNDES, inclusive o prefeito de Porto Alegre esteve lá, dizendo, inclusive, não podemos errar, e na nossa opinião está errando e muito, entende? Tentando estabelecer qual a modelagem do negócio. Se a modelagem do negócio fosse isenta, qual seria a discussão? Desde o começo, desde 8 anos atrás, ou se havia discordância em relação à gestão anterior, desde 5 anos atrás. O que fazer para manter o DEMAI público funcionar de forma melhor? Certamente seria o quê? Realizar os investimentos, ter autonomia administrativa, ter um quadro próprio compatível com a demanda. Era isso. E não haveria nenhuma discussão, nenhum problema para a cidade. E certamente o DEMAI era, até pouco tempo atrás, a empresa, a autarquia pública no Brasil com mais condições de atingir o dado marco regulatório. E esse marco regulatório é uma data ficta, na verdade, que a nível nacional raríssimas situações vão ser atingidas, embora o DEMAI já o atinja, por exemplo, na questão da água. Por quê? Porque é um processo de construção onde, afora ter projeto, afora ter dinheiro, tu tem que ter o tempo de fazer as obras. Um minuto, senhor Edson. Tem que construir redes, tem que construir uma série de equipamentos que significa mexer no trânsito da cidade, na urbanidade da cidade. Ou seja, esse debate nosso, a gente espera então que haja uma convocação melhor na próxima audiência pública, mas é um debate claro entre a opção de gerir a cidade para a maioria da população ou gerir o serviço da cidade a serviço do mercado privado. Muito obrigado. Passamos, por último, a palavra ao governo. Eu gostaria... Alô? Só gostaria que vocês ouvissem um vídeo, ou melhor, um áudio, se eu conseguir reproduzir. Certa feita alguém me disse, mas Silvio, o governo tem preconceito com quem produz, o governo tem preconceito com a iniciativa privada. Não é verdade. Se tem um governo que dialoga com o setor produtivo brasileiro, é o governo do presidente Lula. Tanto é que o ano de 2024, como foi também em 2007, no governo do presidente Lula, nós tivemos o maior volume de concessões da história do Brasil em 24. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, minas e energia. Então, assim, isso tudo tem gerado riquezas e oportunidades para o povo brasileiro. Muito bem, nós conversamos com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Vocês viram como é fácil a gente falar isso aqui? Foi quinta-feira agora. E o próprio governo está dizendo que concessão, que privatização trazem frutos em benefício do povo. Vocês tirem as suas conclusões. Isso, quem falou, foi o ministro Silvio Costa Filho, do governo Lula. Estou certo, né, vereador? Aí, isso, não, está aqui, isso aqui é, não vou entrar... Não sei, eu não independente. Deixa eu falar agora? Eu posso falar? Então vamos. Então nós queremos dizer que o senhor tem educação, por favor. Então nós só queremos dizer que o governo Mello, e por isso outra coisa que disseram aqui, o vereador Jonas, ele solta a peçonha e vai embora. Não tem mais nenhum aqui, ó, tá? Desconsideração, e aqui vai o meu elogio para o Eric, tá? O Eric, agora os outros que não têm respeito com os senhores e com as senhoras foram embora. Gritam, falam porque não tem, a pessoa não está aqui para se defender, porque o Mello, o prefeito Mello, sabe onde é que ele está agora? Porque neste mesmo tempo, há um ano atrás, nós sofremos, e hoje ele está lá reunido com a Defesa Civil, ele está reunido com a Secretaria de Serviços Urbanos, com os meteorologistas, para tentar minimizar o problema, que você sabe que vem mais água. Então é muito fácil falar. Aí nós podemos dizer, quando falam em botar a mão,
tem muita gente que põe a mão e está solto, não é? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Voltando só para a questão do DEMAI, que é o nosso foco, isso aqui acontece não é por causa da Prefeitura Municipal, ou melhor, a Câmara Municipal, através de sua presidente, que pediu. Vocês sabem muito bem, e já foi dito que as reuniões foram um pedido para ouvir a comunidade, porque o prefeito poderia muito bem decidir e resolveu ouvir a comunidade. Deste modo, não é, eu passo novamente para o DEMAI, para que alguma dúvida que tenha ficado, que seja retirado por técnicos, não por pessoas que não entendem e ficam muito no achismo. Boa noite. Boa noite. Bom, só complementando, acho, para deixar bem claro aqui, esclarecer a população, o projeto do DEMAI, o projeto do município, não envolverá aumento de tarifa. É uma premissa do projeto que se mantenha a tarifa social. A tarifa social é prevista em lei municipal. Vamos respeitar a fala, por favor, pessoal. É a última, estou parando o tempo aqui, tá? Pessoal, vamos respeitar quem está falando, tá bem? Falta pouco para nós terminarmos a audiência pública. Retomando a palavra. A tarifa social ela é prevista em lei municipal, em lei federal, não há mudança nisso. Qualquer alteração de tarifa teria que ser modificada no Poder Legislativo, isso passaria por uma ampla discussão também. Em relação à privatização e concessão, obviamente já se foi dito muitas vezes aqui, não se está falando em privatização, não se está transferindo um ativo que é público para o privado. A gente está fazendo uma concessão de um serviço por um período determinado, com obrigações muito claras para o empreendedor, obrigações contratuais para isso e de investimento. Muito se diz que o DEMAI dá lucro, obviamente que dará lucro. Espera aí, eu vou parar de novo aqui, O senhor tem ainda 5 minutos, tá, diretor? Eu vou pedir mais uma vez para respeitar o tempo de fala do senhor Carlos aqui, como todos foram respeitados. Bom, eu sou servidor público também do município há anos, há mais de 15 anos. Eu tenho respeito pelos ativos municipais, eu respeito todo o ordenamento jurídico do município e eu posso dizer com toda tranquilidade, o que se pretende aqui, de modo algum, é transferir um ativo público ou causar prejuízo à população. É muito pelo contrário, é trazer eficiência num serviço, é trazer recursos que o DEMAI e que o município não dispõe para investimento, né? Obviamente, qualquer empresa dará lucro se ela tiver uma receita corrente, uma receita recorrente e que ela não faça investimentos. Se ela não fizer investimentos, ela vai dar lucro. O que o município pretende é que uma empresa privada, utilizando a sua experiência, realize investimentos e ela vai ser remunerada, sim, vai ser remunerada nos termos que o contrato estabelece, no prazo que o contrato estabelece e de onde que vem essa mágica? Como que uma empresa privada pode ter lucro nesse tipo de serviço? Eu vou manter a tarifa do mesmo jeito. De uma forma muito simples, tendo eficiência no emprego dos recursos. E não é má qualidade, má gestão da administração. Por favor, pessoal, respeito. Pessoal, vou parar de novo. Pessoal, eu vou ter que pedir para vocês se retirarem se vocês continuarem. Falta 3 minutos, pessoal. Um pouco de respeito, tá bem? Por melhor que seja a vontade das administrações municipais, é impossível, qualquer tipo de endividamento que o DEMAI fosse fazer, ele endividaria o município. A capacidade de endividamento para investir em outras
atividades tão importantes quanto o saneamento, ficaria comprometida. Se eu utilizo um privado com a sua experiência para que ele realize esses investimentos, se remunere pela sua eficiência no serviço, e não é crítica à gestão atual, à gestão passada, à gestão de 50 anos atrás que o DEMAI tenha tido, é de fato uma impossibilidade fática. Ele não vai realizar investimentos de grande vulto sem comprometer a outras atividades. Então, o município já fez investimentos no passado com o esgotamento sanitário, mas a principal atividade, o principal foco de atenção foi sempre no tratamento da água, porque justamente era que dava mais rentabilidade financeira para o DEMAI. Agora a gente precisa avançar muito no esgotamento sanitário. Todos nós sabemos disso. E esse é um mote principal, né? É dar um serviço de maior qualidade para a população, que tanto precisa. Não adianta a gente ficar tentando trabalhar com argumentos, a questão toda é básica, né? A gente vai ter um investimento privado que vai ser realizado, é uma concessão após todo o período da concessão, esse ativo vai retornar para o município, que pode, se assim bem entender, daqui a 30 anos, decidir pela manutenção pelos seus próprios servidores, não tem problema algum. O ativo não vai ser transferido de forma permanente, como ocorreu com a Equatorial, como ocorreu com a Corsã. Ele continua sendo público. E o que a gente teria só é mais eficiência na prestação do serviço. E isso é parecido, por exemplo, com quando se dá, se eu tiver uma locação por um ano, por exemplo, qualquer particular quiser alocar um imóvel, ele vai fazer um investimento naquele imóvel, sabendo que daqui a um ano ele vai sair dali. Ele não vai realizar um investimento que ele saiba que ele vai ter que administrar aquele imóvel por mais um período. Agora, quando um privado ingressa num serviço, ele faz um investimento e ele sabe que ele vai administrar por 30 anos, ele vai empregar a melhor forma possível para que ele não tenha um custo operacional de manutenção muito elevado. Então, agradeço a oportunidade de tentar esclarecer aqui as intenções da administração municipal. A gente tem ainda uma longa jornada pela frente para explicar e está sempre à disposição para esclarecer. Para encerrar, o senhor encerrou, diretor? Encerrou? A garantia, o contrato estabelece obrigações, serão fiscalizados pelo município, pela agência reguladora, tem uma garantia muito melhor do que a atual, né? Obrigado, diretor. Agradeço a todos os presentes. Damos por encerrada a audiência pública.